Pessoal, a Copa de 2014 terminou, já virou passada e agora é momento a gente olhar para o futuro, olhar para frente, até porque outro dia assisti aí um programa de rádio, de radialistas brasileiros, já fazendo uma avaliação do elenco do Brasil, pensando aí na próxima Copa do Mundo e Olimpíadas, que estão muito próximas daqui a 2 anos. É hora de se reinventar o futebol brasileiro. Antes disso, obviamente, é necessário que se faça uma investigação do que aconteceu naquela partida contra a Alemanha, aquele 7-1 que eu, como disse sempre, acho que aconteceu algo de muito errado, acho que é possível sim que aquele jogo tenha sido armado e acho fundamental que seja feita uma investigação até para poupar esses atletas aí de uma crítica mais veemente, mais na questão ética da coisa. Acho que é necessário sim que se faça uma investigação minuciosa sobre o que de fato aconteceu. Feito essa investigação, caso seja provado que nada de fato aconteceu, aí sim podemos partir para essa reinvenção do futebol brasileiro, que deve, na minha avaliação, partir através de uma estatização da CBF. É vergonhoso que a CBF continue atuando da forma que vem atuado, dessa forma, uma empresa privada que recebe rios de dinheiro, uma empresa que visa somente o lucro, e o futebol brasileiro é nosso, o futebol brasileiro é do Brasil e assim deve ser mantido. Uma empresa estatal que seja aí controlada pelo Brasil e até pela população, de repente até com uma eleição de presidente junto com a eleição para presidente, para a eleição do futebol, que é uma tradição nossa. Agora, se formos fazer uma avaliação do elenco, constatando que nada houve aí de inescrupuloso naquela partida contra a Alemanha, podemos aí sim avaliar o elenco brasileiro, começar aí pelo Júlio César, o goleiro, 35 anos, um goleiro que já falhou muito na Copa passada, voltou a fracassar nessa Copa, não deveria sequer ter sido levado exemplo do que sempre aconteceu no futebol brasileiro, que se o goleiro falhar, não volta para outra Copa, como aconteceu com o Barbosa. O Castilho acabou sendo reserva, mesmo sendo superior do Gilmar, porque o Brasil não foi bem em 54, e eu acho que Júlio César já tinha dado o que deveria ter dado na última Copa, voltou mais um erro crasso de Filipão, e aí 35 anos não terá nenhuma chance, até porque já está jogando até no futebol canadense, jogando pela equipe do Toronto, não tem a menor, não tinha mais condição de jogar na Europa como jogador de futebol, como goleiro, realmente um erro crasso, não deverá sequer passar por perto da seleção brasileira, talvez como treinador de goleiros. Jefferson e Vitor, também 2 goleiros com 31 anos, já numa idade avançada, ambos não têm condição de ser titular da seleção brasileira. O Vitor um pouco melhor, acho até que deveria ter sido o goleiro titular da seleção brasileira. O Jefferson foi mais uma homenagem ao Botafogo por tudo que prestou ao futebol brasileiro ao longo das Copas de 58 e 62. Partindo para a lateral direita, Daniel Alves e Maicon, ambos com 31 anos. O Maicon teve uma participação medíocre nessa Copa do Mundo. O Daniel Alves abaixo do medíocre, como já havia feito na última Copa. Não deveria sequer ter sido levado dessa vez, mas assim foi colocado forçação de barra de Daniel Alves, até porque o Brasil tem uma carência muito forte nesse setor. Eu acho que é o momento de se procurar criar um atleta que tenha condições de jogar no lateral direito. De repente um atleta que joga no meio de campo, possa ser deslocado para essa posição desde já, para que o Brasil possa, daqui a alguns anos, ter algum jogador de talento nessa posição, porque esse não é o caso de Daniel Alves e Maicon, que também pela idade avançada não estarão de volta para a próxima Copa do Mundo e Olimpíadas. Aí Thiago Silva, um jogador de 29 anos, um excelente jogador, uma pena para esse jogador que na última Copa do Mundo, 2010, deveria sim ter sido titular absoluto da seleção, já estava num momento muito melhor do que Lúcio e Juan, que foram mantidos. O Juan, inclusive, pessimamente fisicamente na ocasião, foi mantido pelo Dunga, uma falha terrível. O Thiago Silva, aquela era a Copa dele, nessa Copa ele já não era mais o mesmo jogador, um pouco mais lento, um pouco mais pesado, e acabou tendo uma Copa de altos e baixos. Um jogador que tem muita qualidade técnica, mas demonstrou ser muito fraco psicologicamente, principalmente para ser capitão da seleção brasileira, e daqui a 4 anos com certeza não estará de volta. O Davi Luiz é um jogador que mostrou ser muito melhor, tem muito mais características ofensivas, melhor características como criação de jogadas do que defensivamente. Defensivamente é fraco, um zagueiro muito fraco que falha muito, tem um jogo aéreo terrível e não pode, obviamente, voltar a atuar na zaga da seleção brasileira, de repente como volante, que eu voltaria a falar daqui a pouco, mas como zagueiro, espero que o Davi Luiz não tenha mais nenhuma chance, não nos traga tantos gols como trouxe, que ele foi culpado de muitos gols que aconteceram nessas 2 últimas partidas. O Dante é realmente mais uma invenção de empresário, um jogador fraquíssimo, lento, que não tem nenhuma condição de jogar numa seleção brasileira, um jogador ruim até para clubes do Brasil, acho que é um jogador muito lento, que não tem nem a menor condição de vestir a camisa da seleção brasileira, e a prova foi aquela palhaçada daquele jogo controlando. O Henrique não teve chance alguma de mostrar futebol nenhum. É um jogador que ainda tem 27 anos. Eu acho que merece uma oportunidade, até porque adquiriu experiência de estar no grupo. Tem que ser melhor observado. Não podemos observar o jogador, não. É uma avaliação que pode ser feita a respeito desse jogador. Marcelo vai estar com 30 anos. É um jogador muito talentoso. Teve altos e baixos nessa Copa. Teve atuações ruins, atuações razoáveis, com boas atuações. Acho que é um jogador que merece algumas oportunidades ainda, mas tem que melhorar muito
para conseguir ser titular da seleção brasileira e mostrar ter uma condição psicológica melhor do que teve nessa Copa do Mundo. Maxwell, mais uma outra invenção de empresário, um jogador de 32 anos, onde esteve Maxwell antes, jogador que realmente não havia se criado no futebol brasileiro, agora levado para a Copa, assim, de uma forma estranha, e mostrou nenhum futebol quando teve a oportunidade, que foi envolvido em todos os lances, culpado de alguns gols, os lances todos criados pelo seu setor, muito fraco, não deve voltar, e mesmo que tivesse condição, já estaria com 36 anos, já não teria a menor condição de representar o Brasil. Luiz Gustavo, jogador limitadíssimo, desse tipo de volante que não deve mais existir no futebol mundial. Se temos alguma lição para aprender com a Espanha de 2010 e com a Alemanha de 2014, é que o futebol tem que ser versátil. O volante tem que saber jogar, não pode ser mais o butinudo. Esse cara tem que sumir, ser banido do futebol. É assim, claro, Luiz Gustavo, Ramírez, outro jogador limitadíssimo, que muito mais levado para a seleção por ser um jogador que desperta uma grande simpatia da torcida do Cruzeiro, um jogador carismático, mas que futebol não tem algum. É um jogador que está lá para correr, para ocupar espaço no meio de campo. Esse tipo de jogador deve ser completamente banido do futebol brasileiro. O jogador brasileiro tem que saber jogar futebol, tem que ser versátil, tem que saber defender e tem que saber atacar. Essa é a característica do jogador no meio de campo. Se você observar a equipe da Alemanha, com o Schweinsteiger, com o Khedira, esses Toni Kroos, são jogadores que sabem jogar com a bola e sabem jogar sem ela. E o Brasil continua utilizando o tipo do volante butinudo. O único, no caso, que tem alguma característica assim na minha avaliação de todos os 5 volantes que foram levados é o Hernanes, mas já estará com 32 anos, também não fez uma grande Copa, mas também deve ser esquecido e precisamos aí encontrar novos volantes. Pelo amor de Deus, Fernandinho, 29 anos, estará com 36. Se nessa Copa já foi o grande culpado desse vexame atroz que o Brasil sofreu na partida contra a Alemanha, acho que nunca mais pode passar nem perto da camisa da seleção brasileira. Vai de retro, Fernandinho, e também quem o convocou. E aí, já de meias, temos o Oscar, o Hulk, o William e o Neymar. O Oscar, com 22 anos, acho que é um jogador que tem ainda muito futuro com a seleção brasileira, é um jogador muito talentoso, que mostrou uma grande omissão em algumas partidas, talvez prejudicado pelo esquema, mas esse sim é um jogador que merece várias outras oportunidades e tem talento para jogar na seleção brasileira. O Neymar, como eu havia dito anteriormente, tem que ser feita uma investigação, aquela contusão dele foi muito estranha. Se de fato ficar comprovado que nada aconteceu, que o Neymar foi apenas uma vítima do Suning, acho que com certeza terá um brilhante futebol pela frente, é um dos maiores talentos do futebol mundial, como eu havia dito anteriormente, isso foi ratificado superior inclusive ao jogador Lionel Messi. O William, 25 anos, terá 29, mas não tem nenhum talento, demonstrou não ter condições psicológicas nem técnicas de jogar na seleção brasileira. E o Hulk também, uma forçação de barra, um jogador que jogou mais pelo físico, muito fraco, uma invenção mercadológica, um jogador que não tem condição, teve a sua oportunidade, um jogador que tem raça, que tem força física, mas não tem futebol para vestir a seleção brasileira, obviamente estará com 31 anos já sem velocidade nenhuma. O Fred e o Jô, o Fred é até um bom centroavante, mas é aquele jogador do passado, aquele jogador, o Cone, o Fred é o Cone, jogador que fica ali parado. No futebol brasileiro esse jogador ainda existe, mas nas outras seleções do mundo, como você pode ver, esse centroavante que fica parado, aquele homem de referência, não tem mais espaço para esse jogador no futebol, o jogador tem que se movimentar mais, e Fred e Jô não tem a menor condição, não tem movimentação nenhuma, não deveriam ter sido convocados. O futebol brasileiro precisa se reinventar no ataque, com jogadores que se movimentem, que tenham futebol, que tenham habilidade, também tenham uma boa conclusão, como no caso tem o Fred, mas que se movimentem, que não aceitem a marcação como faz o Fred e o Jô. O Fred, na minha opinião, acabou sendo crucificado pela torcida, mas é um erro, um futebol que está obsoleto, que não pode mais acontecer. Esse homem, essa árvore, jogar no comando de ataque da seleção brasileira, assim, Fred e Jô não devem mais voltar, até porque o Fred estará com 34 anos e o Jô é fraquíssimo tecnicamente. Bernard é piada, mais uma invenção também de empresários de futebol, não tem a menor condição de jogar com a seleção brasileira. Quanto ao treinador, Filipão e Parreira, estamos livres de você. Filipão muito obsoleto, já foi um bom treinador há 8, 10 anos atrás, e o Parreira é brincadeira, um sujeito que sempre esteve atrelado a condições políticas. Pelo amor de Deus, Parreira, encerre a sua carreira e não volte nunca mais. Acho que o Van Gaal talvez seja uma boa opção para o Brasil, algum outro treinador como o Mourinho, talvez trazer alguém de fora possa ser uma boa opção para o Brasil, ok? A gente volta a falar amanhã.